Amado o fato de que Jesus está cansado, ele está de saco cheio. Esses caras vinham numa sucessão de perguntas e perguntas e perguntas, todas elas cretinas, insuportáveis. Chega a um ponto em que ele diz, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, ele nem poupou. Ele não chamou os fariseus num canto e disse, olha, eu vou dar um conselho. Não. Chega. Tem uma hora em que a gente tem que dizer, chega. E aí, nesse caso, Jesus falou com quem estivesse presente, as multidões e os seus discípulos. E disse que os fariseus e os seus teólogos acadêmicos, escribas, tinham se assentado no lugar de Moisés e ficavam criando lei mais lei, preceito e mais preceito, regra e mais regra, derramando aquele monte de usos e costumes na vida do povo, coisas insuportáveis, que eles mesmos não conseguiam, como diz o verso 3, eles atam fardos pesados e tão difíceis de carregar, e eles os põem. Não tem nada a ver com Deus, são eles que criam, eles inventam, eles atam, amarram, criam um sistema, um feixe, e os põem sobre as pessoas que não sabem de nada. E dizem que isso é em nome de Deus. Colocam isso sobre os ombros dos seres humanos, enquanto eles próprios nem com o dedinho querem mover qualquer coisa dessas. Se você for na casa deles, você vai ver que é tudo diferente. Que o que eles ensinam para lá, eles não fazem para cá. E é pura mentira. Mas eles fazem isso, eles têm tesão. É uma espécie de tara religiosa, de pegar e criar esses fetiches. Quero ver se esse pessoal aguenta essa, carrega essa. E, às vezes, os proponentes originais são seres completamente adoecidos. Se você entrevistar a esposa deles, as esposas vão dizer, ele é doido. Você não tem a menor ideia do que ele quer fazer comigo na cama. Ele quer enfiar coisas em mim, ele é maluco. É por isso que eu já nem apareço lá, porque ele é doido. Porque eles são tarados religiosos, por isso é que eu os chamo de santarados. E eles criam esse conjunto insuportável de usos, costumes, obediências, deveres, obrigações, montam um feixe. É um feixe de sistematizações. Jogam no ombro dos homens e dizem, levem, porque essa é a vontade de Deus. Quem carregar isso fez um upgrade. Quem se submeter a isso está se santificando e o Senhor Deus vai recompensar. Aí lá vai você carregando esse negócio em cima da sua vida, sem nem saber por quê. E quando perguntam a você, você diz, é porque Deus quer. Aí se perguntarem, mas aonde é que está dito que Deus quer? Você diz, não, foi aquele que me dirige, aquele que me conduz, é quem disse que Deus quer. E eu estou aqui obedecendo a Deus, sofrendo. Tem gente que nessa pureza, nessa ingenuidade, essa simplicidade ignorante, vive desse modo a vida inteira, anos e anos e anos e anos, sem parar, sofrendo, sem falar nas consequências psicológicas, na neurose.
de fazer isso. E se não fizer, é uma culpa absolutamente incompreensível que assola essas pessoas. O sentimento de culpa, de angústia, de pânico, sem falar na paranoia, que também ficam olhando para trás, para o diabo que vai chegar, para chicoteá-las, espetá-las, furá-las, torná-las malditas. Por quê? Porque disseram, se você não obedecer, você está dando legalidade a Satanás sobre a sua vida. Você está dando direito aos demônios sobre a sua existência. Aí vai você, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aí vai ficando idoso, idosa. Tem gente que morre sob esse jugo. E pior do que isso, tem gente que se levanta contra os filhos, contra os netos, que viram, discerniram, perceberam diferente e disseram não, sobre nós não, na gente não. E eles disseram, vocês estão em grande pecado, Deus vai punir a vida de vocês e a nossa vida se vocês não obedecerem. E aí, como eu expliquei ontem, mais divisão. São pais que se separam de filhos e filhos de seus pais, que se desconvertem um do outro, são abismos e gaps generacionais, os mais diversos. E eles não cansam de fazer isso geração após geração. Tem os que renovam o seu compromisso com a hipocrisia, com a maldade, com a tara religiosa e vão se sentindo importantes, poderosos, quando fazem isso e colocam sobre os ombros dos outros. E o pior, quando existem esses outros que carregam. E tanto mais quanto essa congregação de estivadores de mandamentos que Deus não deu, de usos e costumes jeitosamente inventados pelos homens, atados como feixes de sistematização comportamental ou de doutrinações e colocados sobre os indivíduos, mas cheios de poder, de arrogância, de supremacismo, eles se sentem sobre os homens. É muita doença nisso tudo. E eu ousaria dizer que não existe na história humana, nos últimos 2.000 anos, grupos tão doentes mental e psicologicamente quanto esses, o desses que criam esses atos, esses feixes, e que amarram e colocam sobre os homens, tanto quanto aqueles infelizes que se curvam como camelos de serviço e, fustigadamente pelos obrigadores, levam esses feixes, muitas vezes até tropeçarem e caírem no deserto, de cansaços, e alguns vêm a morrer antes de completar qualquer que seja o destino. E é uma coisa, não há um destino a ser completado. Você nunca chega do final dessa linha, até que morra de tristeza angustiada. Mas hoje o texto que nós leremos é aqui, o verso 13. Só o verso 13. Sem nada antes ou depois. Foi por isso que eu fiz esse pequeno preâmbulo. E o verso 13 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais. Ai de vós, esse ai, desde o Velho Testamento, vem carregado daquele gemido do juízo. É da certeza inapelável do juízo divino.
ele sempre vem precedido desse ai de vós. Pobre de vós, infelizes sois vós, que vos colocastes nessa situação inapelável, onde a certeza do juízo é inegável, é inexcusável e é intransferível. Ai de vós! Vocês se tornaram para-raios do juízo divino. Vão recebê-lo. Ai de vós, que brincais com o curso da vida dos homens. Porque é um pessoal que brinca com a existência humana, que faz dos humanos seus robôs. Eles são uns tarados que fazem de seres humanos objetos de obediência, entes domésticos, que eles domesticaram e agora colocam para carregar todos os pesos inimagináveis, transformando uma existência que poderia ser livre, poderia ser limpa, poderia ser leve, poderia ser bonita, poderia ser agradável, numa existência de gente que curva no meio de tanto peso que carrega, de gente que vai com os joelhos trôpegos, como diz o escritor de Hebreus, com as mãos descaídas de tanto peso, tanto peso. É por isso que o escritor de Hebreus diz, lançando fora todo peso e todo pecado que tenazmente nos assedia e tudo aquilo que na cruz Jesus já pagou para que nenhum de nós carregue ou leve. É por isso que assim se diz. Também porque Jesus disse, vinde a mim, todos vós, os que estáis nessa condição, oprimidos, cansados e oprimidos. Os cristãos de hoje ficam sempre pensando nos drogados, no beco do lixo, na Cracolândia, ou em outros lugares onde você encontra uma quantidade enorme de pessoas precisando de ajuda, de livramento para dependências químicas e de outras coisas, ou da prostituição vinculada com a necessidade de ter dinheiro para comprar drogas. Mas essas pessoas estão numa situação menos ruim, disse Jesus, menos ruim. Esses párias, Jesus disse que alguns deles precedem os religiosos no reino de Deus, porque não tem condição pior do que essa, de ao invés de deixar a vida humana ser apenas a vida humana livre, você não satisfeito construir pesos, atar feixes de todo tipo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não toques nisto, não olhes para aquilo, não te aproximes daquilo outro, não bebas isto, não comas aquilo, não proves aquilo outro. Como Paulo diz em Colossenses 2, vão atando feixes e amarrando, e tecendo. Quando eles estão pesados, eles vêm, e aí eles usam subterfúgio. Qual é o subterfúgio? Eles usam palavras de Jesus, dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí o pobrezinho crê nisso, vai lá, aí já diz, ai, eu quero me batizar. Aí o cara tem que te dizer, não pode batizar, antes de responder algumas perguntas. Você só casou uma vez na vida até hoje, se o cara for adulto?
Se ele disser, não, me divorciei uma vez, me divorciei 2 vezes, mas hoje eu estou ouvindo o Evangelho, quero seguir o caminho de Jesus. Aí o cara diz, não pode. Você pode até frequentar, dar o dízimo, tomar a ceia você não pode, mas dar o dízimo você pode frequentar. E se daqui a 5 anos eu vir que você está bem comportado, a gente pensa no assunto. Mas não pode parar de dar o dízimo nem um dia. É condição para eu saber, para eu ver na contabilidade a sua fidelidade. Agora, enquanto isso, carrega esse feixe. Carrega isso tudo aqui também. Tem que carregar isso, porque se você não carregar, você não pode entrar. Aí o cara argumenta, não, mas eu pensei que o jugo era suave, o fardo era leve. Ele disse, não é para gente que está com tudo certo. Para você que não está com tudo certo, as condições mudam. Você tem que fazer assim. Aí vem aqueles coitadinhos que me contam aqui a sua luta, a sua demora, o seu peso. E eles têm prazer em dizer, não, mais 5 anos. Porque no meio do caminho eu soube que você reatou com uma antiga namorada, então zerou tudo. Tem que começar tudo outra vez. E aí você vai levando, e vai pesando, e vai cansando. É muita angústia, é muito sofrimento, é muita dor, é muito abuso, é muita gente explorada. E Jesus diz uma coisa, uma quantidade enorme de coisas precedidas por esses ais. Mas eu não vou falar sobre todos esses ais, senão vai doer demais. Eu vou ficar só hoje com o ai do verso 13. Verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus. São teólogos que conheciam todos os rabinos, todas as interpretações, sabiam de tudo, os escribas. E os fariseus, que eram os seres mais legalistas que a humanidade já conheceu. Não dava para comparar ninguém com eles antes e não dá para comparar ninguém com eles depois. São os seres mais restritos, nas obediências mais meticulosas, são aqueles que Jesus disse que coavam um mosquito e ficavam tão fixados no coamento do mosquito que, enquanto isso, eles iam engolindo camelos. Eram essas figuras que eram dignas, completamente dignas dessa hipérbole monstruosa. Engolir camelo e coar camelos, engolir mosquitos, mas que no caso deles era exata. Era isso que eles eram, os fariseus. E Jesus diz, ai de vós, para a gente com esse conhecimento teológico e para a gente com essa obediência religiosa. Jesus diz, ai de vós. E vocês não querem ouvir esse ai de vós até hoje. O que vocês acham que mudou de lá para cá, meus amigos? Mudam as roupas, mas a loucura, a sandice e a hipocrisia continuam as mesmas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, mascarados é o que significa hipócrita. 2 caras, falsos. Dizer que vocês são dúbios é pouco. Vocês são multifacetados. Vocês são os grandes fingidores. Vocês são os grandes mentirosos, são os grandes hipócritas, que a humanidade nunca conheceu nada igual. E eles estavam ali exatamente diante de Jesus, ai de vós. Aí você pergunta, por quê, Caio? Por quê? Por que chamá-los de tão hipócritas?
Por que chamá-los assim? Por que dizer, ai de vós? Por quê? Jesus diz, é só você ler. A razão está dada. Quer saber qual é a razão? Ai de vós. Por quê? É a razão. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Que coisa horrível. Pouca coisa pode ser tão horrorosa. Jesus disse a Pedro, em Mateus 16, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei para que ele abrisse para os homens. E não foi a Pedro, não é ao Papa, não. É a qualquer um que prega o Evangelho. Eu tenho consciência que eu carrego essas chaves do reino comigo agora há 48 anos. Em julho, há 49 anos, eu carrego essas chaves, abrindo a porta para milhões que não sabiam de nada, mas a palavra do Evangelho, o Evangelho abre a porta. Abre a porta do reino. E quantos aqui mesmo me ouvindo, quantos milhares já tiveram as portas do reino abertas por essa palavra-chave? A palavra-chave é o Evangelho, a palavra-chave é o ensino de Jesus, a palavra-chave é a certeza de que em Jesus tudo está feito e consumado e a porta está aberta porque Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta que aberta. O Evangelho abre portas do reino no sentido de que ela abre entendimento. O reino de Deus está aqui. É aqui que tem que ser aberto. Enquanto eu estou pregando, eu não estou abrindo portas em lugar nenhum. Não é igreja, não é templo, não é agremiação, que é o reino de Deus, e nem é lá que a gente tem que abrir a porta. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. É aqui que a porta é aberta. É aqui na mente que a porta é aberta. É essa palavra que está abrindo portas na mente e no coração. Na mente e no coração. E aí o indivíduo abre e vê o reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos. Ele vê o reino de Deus e entra. Vê o reino de Deus e entra. Mas Jesus diz, ai de vós, porque fechais. Eles vão fechando mente e coração. Fechando. Fechando mente e coração. Eu não conheço gente que desistiu do Evangelho porque a irmã se tornou prostituta. Eu não conheço ninguém que desistiu de Jesus porque o irmão se tornou gay. Eu não conheço ninguém que deixou de seguir a palavra de Cristo porque o pai se tornou alcoólatra. Eu não conheço. Conheço, sim, milhares de pessoas que deixaram de seguir o Evangelho porque a mãe é mentirosa e é profetisa da igreja. Porque o pai é pastor, mas todo dia chega em casa e bebe uma garrafa de álcool e fica com ódio e bate nos filhos e espanca a mulher. Aí eu vejo pessoas deixarem, não quererem mais nem saber. Por quê? Por causa da hipocrisia. Da hipocrisia. A irmã prostituta assumiu. O irmão gay disse, eu sou. Agora a mãe profetiza, que é cheia de mentira, de ardil e de ódio,
se torna imperdoável para os filhos. O pai, líder, mas que tem amante escondido aqui, cachos e casos acolá. Os filhos não aguentam, vão embora. Que hipócrita, que mentiroso. E depois vai lá vender a sua santarice, é um santo tarado, mentiroso, hipócrita. Esses fecham a porta do reino.